Olá, pessoal. Estamos aqui ao vivo. Denise da Conectário, Andréia do Diário de Bordo, Jorge do Posto Cósmico. Tinha um comentário aqui. Tivemos um probleminha básico de internet, então se cair alguma coisa, a gente volta a comunicar. Bom, bem-vindos, Andréia, Jorge, tudo bem? Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo. Tudo bem aí com vocês? Por onde começamos? Aí quem está assistindo a gente também, sejam bem-vindos. E a ideia hoje é a gente bater um papo sobre 2021, fazermos as reflexões depois deste ano cambaleante de 20, e a gente comentar um pouquinho sobre o ano de 21, que tem ainda o resquício, né, do ano astrológico de 2020, a gente vai falar sobre isso, e mais o que importa para nós é o calendário, e a gente poder juntos aqui, a gente poder refletir junto com vocês, a gente está aqui com o chat aberto para vocês comentarem, mandarem perguntas, enfim, a gente vai batendo papo. E aí, por onde começamos, pessoal? Começamos na retrospectiva? Eu acho que a gente pode começar terminando esse 2020, né? Encerrando explicando, né? Porque muda essa questão do ano novo, a gente comemora, mas a gente está no último trimestre do mapa do ano, o ano novo astrológico. Então, eu acho que isso é importante a gente pontuar esse finzinho e algumas coisas que reforçam essa conjunção que a gente teve de Júpiter e Saturno em Aquário, né? Porque nós vamos ter essa alunação de Aquário que vai ser um tanto intensa e com essa tônica, assim, que eu acho que aí essa questão aquariana engrena, né? Avança, assim, valendo. Eu tive olhando essa conjunção e estava vendo que no dia 11, né, de fevereiro, acontece uma coisa junto nessa conjunção que eu acho muito legal. Quando eu fiz o curso de astrosofia, o meu professor falou que existem aquelas tabuletinhas que são dos babilônios, dos primórdios da astrologia, feitas de escrita cuneiforme, né? E nessas tabuinhas que tem, que são os primeiros escritos astrológicos registrados, eles falam que quando Júpiter e Vênus se encontram, que são os dois benéficos, como é que é? Eles falam que os deuses escutam as orações dos homens. Olha que lindo, né? É um encontro auspicioso, né? Sim, porque são os dois benéficos, né? Vênus e Júpiter se encontrando no mesmo grau, né? Claro, fazendo um casime, né? Uma conjunção perfeitinha, junto com esse momento aquariano. Então, uma tônica aquariana está no ar. Eu acho que é uma das tônicas que a gente vai trazer, né? Na nossa conversa. Muito bom. Sim, então vamos falar um pouquinho sobre como se passou 2020 e agora a transição para 2021, né? Sim. Então, a gente já vinha falando há muitos anos o que ia acontecer em 2020 e o que, assim, foi um ano muito difícil, por quê? Porque aconteceu uma tríplice conjunção de 3 planetas lentos, né, que foi Plutão, Saturno e Júpiter, e eles se encontraram 3 vezes durante o ano, né? E assim, na verdade, o Júpiter até não é tão, não é tão complicado de estar atuando com os 3, mas, infelizmente, ele estava em Capricórnio, onde ele está em exílio, e ele não tem tanta força. Então, ele a gente tem que lembrar que aonde ele toca expande, Jorge. Então, exatamente, ele só funciona como expansor, né? Então, esse que é o problema. Só nossas pausas de tradução aí para o nosso público. Então, os planetas ficam mais em casa em alguns signos, e a gente chama de exilado, fora de casa, quando eles estão nos signos opostos, normalmente, e então eles não têm a mesma fluência, o mesmo esplendor de quando ele está em casa, como nós, quando a gente está num lugar onde a gente se sente familiar, e quando a gente está num lugar onde a gente se sente um peixe fora d'água. Então, no caso de Júpiter, ele está no exílio, né, no signo de Capricórnio. Isso. E aí, então, quando Plutão e Saturno se encontram, isso a gente vendo na história, nos tempos passados, a gente vê muito assim, pandemia, guerras,
conflitos armados. Então, é um período difícil, onde também tem muitas mortes, né? É um obstáculo que a humanidade tem que passar. E como participou o Júpiter, ele expandiu demais. Então, se você vê se você vê a curva da Covid, dos picos de contágio, ele culminou com os 3 encontros de Plutão com Saturno. Sim. Né? Agora, durante o ano também a gente teve uma formação auspiciosa, que foi aquele sextil de Netuno com Júpiter, que facilitou o encontro da vacina, né, por vários laboratórios. A gente agora está vivendo um final desses aspectos, né? Então, tem muita gente ainda sendo contaminada, mas já começaram as vacinações, né? Então, você vê que o mundo inteiro já está começando nesse sentido. Então, esse foi um obstáculo que teve na humanidade, e agora a gente entra com 2021, ainda com os resquícios desse encontro, né? E a gente caminhando para uma evolução, né? Para subir, essas energias serem mais... voltar mais ou menos a vida normal, não como era, mas assim, a normalidade de a gente poder viajar, né, circular por aí, tudo. Só uma correçãozinha antes que a gente fique muito, muito tarde para corrigir. O Sol do Júpiter, né? Ele está domiciliado, ele está em casa, em Sagitário e Peixes, exílio em Gêmeos e Virgem, e no caso de Capricórnio ele está em queda. Exato. Exaltado em Câncer e queda no signo oposto de Capricórnio. Só para corrigir. Exílio e queda, eles também têm na verdade, vamos falar em português, não funciona direito. Não está no seu pleno esplendor, mas só para fazer correção técnica na tradução. É que a gente tem que lembrar que uma exaltação sempre é um exagero, e uma queda sempre é a queda mesmo, né? O exílio é isso que a Denise falou, daquilo que a gente se sente fora de casa, o peixe fora de casa, né? É como se tu estivesse na casa de uma outra pessoa, como tu se comporta lá, né? A gente está num lugar estranho, então a gente não se sente tão à vontade, né? Outra pessoa que não tem a ver com você, né, Andréia? Outra pessoa que é teu oposto, né? Pensa de forma olhando por outro lado. Sabe o que eu também estava observando, que eu tive lendo, que é uma das coisas que eu estou vendo aqui em Florianópolis, por exemplo, que eu moro numa praia, numa ilha, né? Então, olha só, eu estava vendo que a gripe espanhola, que foi a última grande pandemia que o mundo viveu, que foi no ano de 1918, né, que foi fim da guerra, né? Então teve esse momento da gripe espanhola. Quando terminou os anos 20, de 1920, foi um boom, gente, porque foi um boom daquilo que fica preso, retido, daquela situação de não poder sair, da pandemia, né, que eles tiveram, e quando enlouqueceu, eles são conhecidos, eu não sabia isso, eu comecei a pesquisar, eles são conhecidos como os anos loucos, porque ele foi uma revolução em termos de moda, costume, de arte, de tudo que chegou novo. Era a época que entrou o jazz, o vestido e cabelo, as mulheres cortaram o cabelo curtinho, daí Chanel, cinema, então foi uma explosão. A gente vê tudo aquilo que contrai durante um tempo, né, e a gente teve essa contração durante esse período, quando ele explode assim com uma força enorme, de anarquia também, que é uma das coisas que o aquário pode trazer para a gente, né? A negação das regras, acabou tudo, né? Então a gente viu aqui no final do ano, uma junção de gente sem máscara, sem nada, assim, e bem anárquico mesmo, como é uma característica aquariana, né? E a gente poder pensar que esse 2020 não é por acaso, né? A gente toda essa contração e expansão que são forças naturais do universo, né? Em 20 a gente teve a oportunidade de fazer uma revisão que é próprio da ênfase no elemento terra que a gente tinha, né? A tríplice que o Jorge comentou em Capricórnio, Urano em Touro, que está lá desde 2018, enfim, essa densidade em terra
a gente entender aquilo que importa, para a gente entrar em contato com, né, para dentro, abriu muito as estruturas. E agora a gente muda essa vibração de uma forma muito importante em 2021. Nós falamos na outra live, para quem estava conectado, dessa diferença, né, dessa era muito mais aquariana que a gente viver. E hoje a ideia é que a gente pegue esse mapa do ano de 2021, que na verdade é tirado é o mapa do equinócio que a gente fala, do ingresso do Sol no signo de Áries, que é o primeiro signo do zodíaco, que ele dá a tônica do ano, e nós três aqui fizemos uma pincelada com nossas diferentes visões aqui, tanto do equinócio para o Brasil, tirado para o mapa de Brasília, quanto o equinócio em termos globais, que é tirado para Greenwich, lá na Inglaterra, que é o mapa, o ponto zero do mundo, né? Então, a gente vai conversar um pouco sobre esse mapa, né, gente? Então, bora lá. Sabe que a gente podia falar um pouquinho sobre o Saturno e Urano, que vai ter a tônica. Vamos falar do mapa, e depois, na hora de falar de Saturno e Urano, a gente... Pode falar também, Jorge, vamos falar. Esse é um protagonista do ano, podemos começar por aí também. Um protagonista. Gente, esse ano vai ser assim, na verdade, vai ser melhor que 2020, só que ele ainda tem alguns percalços no meio do caminho, né? Então, o que acontece? Teve a conjunção lá dos três, né? Só que de Plutão, Saturno e Júpiter, e como Urano já estava lá em Touro, agora Saturno e Urano estão caminhando, já entraram em Aquário, né, dando essa tônica da liberdade, da revolução, de repensar tudo, né, para colocar assim, Aquário ele traz a coisa do novo, né? E aí, então, Saturno, eu coloquei assim, na verdade, vocês sabem que, alguém que acompanha, a gente já falou da outra vez. Saturno, ele era filho de Urano, né? Então, nesse 2020, teve o confronto de Júpiter e Saturno, que um era o pai do outro, e agora é o pai com o avô, né? Que é o Urano e o Saturno. Patriarcado a mil. E aí vamos agora definir um pouquinho o que é Saturno e o que é Urano, e depois o embate dos dois, porque eles vão fazer uma quadratura 3 vezes no ano. Então, uma tônica que vai continuar. Então, eles vão se encontrar em fevereiro, em junho e dezembro, né? Só passando, Jorge, só antes da gente falar, só já que você falou das datas, 17 de fevereiro, 15 de junho e 24 de dezembro é o encontro exato em grau e minuto. O quadratura dos dois. Quadratura dos três, as 3 quadraturas. Aí, uma coisa que eu acho, só uma pause, que eu quero pontuar também, bem importante, a gente pensar que a gente teve essa conjunção em Aquário, e isso que o Jorge trouxe, a gente tem que pensar que Saturno, ele é o regente antigo, né, o regente tradicional do signo de Aquário, e Urano é o novo, né, do signo de Aquário. Então, a gente tem justamente essa luta entre aquilo que é progresso, que vai para frente, e aquilo que segura, que é tradicional e que puxa para trás, né? Então, isso é importante. E que tem aquela coisa da realidade, né? Porque Saturno, eu gostei isso que a Denise falou também, porque Saturno é assim, a gente cair na real, né? Ver qual que é. Saturno é tudo que toca, tudo que é tocado por Saturno é para trazer para o pé no chão, para a realidade, né? Então, aí eu fiz a minha listinha, tá? Eba! Ó, então, Saturno é o status quo, a forma, o limite, a matéria, a estrutura, o viável, o governo, o poder executivo, a justiça, a estrutura da igreja, a economia, a produção, a administração, estabilização, o tecido social e as instituições. Então, o Saturno ele rege a estrutura, né, da tônica social. E Urano, assim, a energia dele são as inovações, revolução do pensamento, a inconstância, a mudança, o despertar, o novo, o diferente, o súbito, o raio, a iluminação, a eletricidade, a aceleração, liberdade, criatividade,
ousadia, vanguarda, tecnologia, as soluções alternativas, as causas coletivas e o questionamento e o debate. Então, são forças antagônicas, né? Você vê que o que é o estruturado de Saturno, para vocês terem uma ideia, Urano, ele é um planeta que, se todos os planetas, ele tem a rotação mais para o vertical, às vezes uns graus para mais, para menos, e o Urano, ele é horizontal, ele é completamente fora da caixinha. Outro ponto de vista, né? Convida esse contraste, né? Isso. Então, essa quadratura, agora, ela vai... tá essas duas coisas, assim, o Saturno também é o velho, né? É o antigo, é o estruturado, é o que já está estabelecido. Sabe o que é uma coisa... Ele vem quebrar e trazer o novo, né? Sabe o que é uma coisa que eu acho interessante, que a gente fala pouco sobre isso de Saturno, mas Saturno, o Richard Tarnas traz uma característica dele, que ele também faz a finalização dos ciclos. Por isso que ele é o senhor do karma, o senhor do tempo, né? Porque ele tem uma foice, e daí ele, com aquela foice, ele finaliza um ciclo. Então, eu acho que, ao mesmo tempo, essas quadraturas, elas são desafiadoras, porque elas fazem com que essa parte que tem que se romper, essas estruturas que estão obsoletas em termos de terra, em termos do ter, em termos de uma série de coisas, elas têm que ter um esforço, e todo quadrado é uma tensão, elas têm que ter um esforço para ser rompido, para chegar num novo paradigma, numa nova forma de trazer essas questões sociais, né? Eu tive levantando várias coisas, depois eu vou falar aqui também sobre essa questão de... Os quê? Não, outras vezes que eles se encontraram, né? Não foi isso que eu trouxe outras coisas, sim. Falando só um pouquinho da quadratura. Então, a quadratura, o que acontece quando essas duas forças antagônicas se degladiam? Então, acontece ruptura, colapso, acidentes, troca de poder, perda de sustento, insegurança, instabilidade, mudança de curso, golpe na estrutura e rompimento. Então, a gente até fez uma pesquisa de todas as vezes que houve essa quadratura ou oposição, porque a quadratura e a oposição, elas são de conflito, né? Então, geralmente, as coisas acontecem. Então, a gente vai falar de outras vezes quando isso aconteceu. Sim. E me parece, assim, fundamentalmente uma briga entre o velho e o novo, né? Então, a gente abriu o chão aí em 2020, viu, né, como comentei no início, viu o que importa, viu todas as mudanças muito viscerais que precisam ser feitas, e 2021 tem essa força, essa tensão, né, como a Andrea estava bem colocando, a quadratura, que é um ângulo de 90 graus, a propósito, entre os planetas, ela faz uma tensão, um puxando para cada lado, exigindo da gente uma ação. Exato. Eu queria fazer um comentário que eu acho importante para quem está escutando a gente. A conjunção desses dois, né, o fato de eles estarem em Aquário, que é um signo de ar, ele beneficia os signos de ar e de fogo, né, porque o ar alimenta o fogo. Então, Aquário, Gêmeos, Libra, principalmente no caso de Aquário, está de cara com o signo, né, promovendo esse reset de vida. Mas no caso de Gêmeos e Libra, faz um aspecto que é o melhor da astrologia, que é o trígono. E os signos de fogo, Áries e Sagitário, também beneficiados por essa posição dos dois em Aquário. O fato é que essas quadraturas, essas tensões ao longo de 21, vão exigir da gente esse esforço de ação, de movimento, né? Nem sempre forças que estão convergindo. A gente vai ter que fazer algumas escolhas, né? Porque o Saturno está em Aquário, que está primando pelo coletivo, enquanto Urano está em Touro, que quer assegurar o que eu tenho, a minha manutenção, né, a manutenção das coisas, né? O ter em Touro, o distribuir em Aquário. Então, a gente vai ter que equalizar essa conta aí. E não é simples.
Não é. Aliás, um dos grandes temas desse ano vai ser as questões econômicas, né? Porque essas quadraturas com touro, elas trazem. Eu tive observando, eu tive lendo também sobre um economista, que é Thomas Piketty, que é, não sei se vocês conhecem, né? Que é um francês, que ele escreveu O Capital no século XXI. E uma das coisas que ele aponta, essa é uma questão da concentração de renda, que cada vez tem uma concentração de renda na mão de poucas pessoas. E isso vai em contra uma questão, né, que levantou isso aí que o Jorge vai trazer também, das revoluções sociais, dessa questão toda, que acontece quando essa renda fica concentrada, né, na mão de poucas pessoas. Então, essa questão econômica vai ser uma tônica muito grande desses próximos 20 anos, que vai ser como que vai ser esses projetos sociais, como que vai ser a divisão de renda, porque quando essa renda vai ficando na mão de poucas pessoas, normalmente existem guerras, existem conflitos, porque vai acontecendo um empobrecimento a nível mundial, né? Porque não tem mais tanto dinheiro para ser aplicado, e aí esse dinheiro tem que fazer um rearranjo, né? Então, isso é uma coisa que a gente pensa que, no médio prazo, ele vai ter que ser olhado para essas questões sociais, assim, em termos de mundo. A força da contenção em touro e da distribuição em aquário, né? Essas duas. Exato, perfeito. Liga aí em 2021. Tem muita, eu concordo, totalmente ligado a questões econômicas. Tudo bem que a gente não precisa da astrologia para isso, é uma consequência muito imediata de 20, mas a astrologia confirma para a gente essa guerra de visões, né? Uma visão muito criativa versus uma visão muito criativa. Então, e aí eu pontuei, então a gente já viu que esse conflito vai acontecer, vai ser permeado durante o ano todo, mas não é assim uma coisa que vai acontecer guerras por aí, não. Pode ter alguma coisa pontuada, né? Então, por exemplo, você vê que já está tendo um problema lá no Oriente Médio, agora no começo do ano. A própria tônica, lembra quando a gente fez aquele encontro e falou do dia que teve o encontro de Saturno e Júpiter em Aquário? 9 dias depois, a Argentina aprovou o aborto. Olha que coisa louca. E a Argentina aprovou taxação de grandes fortunas. Olha só que interessante. Não, mas para você ver a loucura, porque 60% do mundo já tem o aborto aprovado, agora na América Latina, nenhum país. Por quê? Sim. Porque aqui a gente ainda está ligado à igreja, aquela coisa toda, tal. Então, foi uma grande, assim, a gente já viu que esse encontro ele já chega chutando a porta, né? Sim. Porque agora quer deixar o velho para trás, né? Ele quer novidade. Muita rebelião com o status quo, né, Jorge? Aí, o que eu coloquei? Aqui, eu fui procurar quando Júpiter e Saturno ficaram juntos, igual a gente vai passar o ano inteiro de 2021 com Júpiter e Saturno em Aquário, sendo que Júpiter ele vai entrar em Peixes, depois vai voltar, vai ficar um mês e pouco, mas essa vai ser a tônica do ano. E aí, quando eu fui ver no passado, Júpiter e Saturno em Aquário, eles estiveram de 1961 a 1964. Aí, o que aconteceu nesse período? Foi um período, assim, de uma efervescência. Foi quando tiveram os Beatles, quando teve os Rolling Stones, grupos de música, né, esses conjuntos, a onda feminista, os direitos da mulher, o próprio movimento o movimento civil a favor dos negros, né, nos Estados Unidos, o Black Power, o Women's Lib, né, que foi aquele movimento, os hippies, os ideais pacifistas, os hippies, né, eles saíam na rua, faça amor, não faça guerra. Então, foi um momento que eles estavam vindo de uma... Eles falavam que era a Idade Dourada, né? Os anos dourados, né, de 1950, que foi uma pompa, tinha dinheiro para
assim, um desenvolvimento econômico muito bom, né? Porque a mulher começou depois da guerra... Para o mercado de trabalho. Então, foi um desenvolvimento. Aí o que acontece? Aí, quando esses jovens foram nascendo, foram crescendo, eles já vieram com esses ideais pacifistas. Foi também quando teve o início da minissaia. A minissaia foi uma coisa de quebrar paradigmas, né? Porque nunca, imagine eu usar esse tipo de roupa. Começou também as roupas unissex. Então, já foi começando, é igual aquela outra vez que eu falei que agora em Aquário vai ter esse reconhecimento do transexualismo, que a pessoa ela vai se basear mais no que ela sente, do que ela é, do que, na verdade, ter o padrão de feminino e masculino, né? Então, nessa época de 61 a 64, teve as roupas unissex, a roupa estilo espacial começou a ter a cores, porque Aquário também é inovação, descobrimento, a parte de tecnologia, né? Foi criado o primeiro computador da IBM nessa época, e foi também quando teve o Muro de Berlim. Então, foi um tempo de uma efervescência da juventude, né? Uhum. O negócio das músicas de protesto, Bob Dylan, Joan Baez, sabe? Essa coisa de querer a liberdade, né? Período que teve, a gente percebe nesses períodos que tem uma parte de independência dos países. Então, nesse período de 61, 62, 63, 64, muitos países do Caribe e da África foram emancipados, né? Então, eles tiveram essa independência. A liberdade, né? A liberdade. Aí, depois, quando teve esse encontro de novo, de 91 a 94, o que aconteceu em 91 a 94? A União Soviética se dissolveu. Então, era o RSS, né, que era a União Soviética, eles se dissolveram em 15 países. Então, ficou a Armênia, Azerbaijão, a Rússia, todos esses países. Também teve a dissolução da ex-Iugoslávia, né, que se dividiu entre Croácia, Bósnia, Eslovênia, Macedônia e República Iugoslava, e também da Tchecoslováquia, que se dividiu em República Tcheca e Eslováquia. E também, nessa época, teve o Mercosul. Então, nesse período, assim, as pessoas questionam o momento que elas estão. Então, ou ele se junta ou separa. No nosso caso, foi a junção. Então, foi a junção do Mercosul e a junção da União Europeia, né? Então, esse período de Aquário, o Aquário ele vai repensar tudo, ele começa tudo de novo. E no Brasil também a gente teve aquele processo de impeachment do Collor, que são movimentos sociais. Então, o que não estiver dando certo, passa a foice, né? Eu acho que esse movimento de Vocês estão me ouvindo bem, gente? Está me dando Tá meio baixo. Tá baixo? Tá, para mim tá baixo. Tá me dando um retorno. Tá ouvindo? Peraí, tá com retorno, sim. Deixa eu mutar aqui. Vamos mutar nós, Jorge. Deixa eu ver se dá certo. Acho que continua dando um ruidinho, né? Vocês que estão conectados aí, se puderem me avisar se tá um barulho meio estranho, ou se vocês estão me ouvindo bem. Acho que agora melhorou um pouco quando vocês mutaram. Não, eu ia comentar... Melhorou? Continua ruim. Melhorou. São quadraturas em signos fixos, né? O embate dessa quadratura em signos tem são parrudos aí na briga, né? De fixação. Os dois são fixos, tanto o touro quanto o aquário. Lembrando as datas, eu queria só comentar os graus também, onde elas acontecem, se você for conhecedor do seu mapa, né? Então, a de 17 de fevereiro acontece a 7 graus e 13 minutos. Tá melhor aqui, estão me falando. Falou também da Constituição de Brasília, que também foi uma mudança grande, né? Muito importante. A de 15 de junho, essa quadratura exata acontece a 13 graus e 6 minutos, e aí é interessante, ó, gente, que eu queria trazer para a gente discutir. A de junho acontece com Saturno retrógrado. É a vez do Saturno estar em revisão. E a última, em plena noite de Natal, 24 de dezembro, a 11 graus e 5 minutos,
ela acontece com Urano retrógrado. Então, assim, só para a gente trazer aqui o pessoal que está assistindo, né? São 3 toques, né? Lentos, e essas 3 datas que merecem a nossa atenção. Se você também tem um signo fixo, ou ascendente, ou lua, né, os signos fixos touro, escorpião, aquário e leão, são signos que estão ali sendo questionados, né? A gente está nesse embate, estou falando da gente porque eu tenho um ascendente aquário. A gente tem esse embate aí vindo pela frente. Então, para repensar tudo isso, e aí me chamou a atenção esse toque do meio, que é um toque importante, está com o Saturno pedindo uma revisão, essa nossa estrutura, esse nosso alicerce revisando, e lá o último de dezembro com Urano revisando em retrogradação. Então, vale a gente refletir um pouquinho, vocês não acham, sobre isso? Eu acho que também a gente, pensando nessa questão de revisão, e a gente vê o quanto a questão do ar também está forte, porque todos os mercúrios retrógrados do ano vão se dar em signos de ar, né? Então, o primeiro é agora, separei as datas aqui, ó. Primeiro é agora, dia 31 de janeiro, agora já começa, e vai até 21 de fevereiro, ele fica retrógrado em Aquário. Depois a gente tem uma segunda retrogradação de Mercúrio em 30 de maio até 23 de junho, né, que vai ser junho, e depois em Gêmeos, e depois nós temos em Libra 28 de setembro a 19 de outubro. Então, o ar, as conexões, as relações, elas vão ser tônicas fundamentais nesse ano, né? Não só o que a gente vai fazer, mas com quem nós vamos fazer, né? Quem é a nossa turma, quem é o nosso grupo, com quem a gente se identifica, né? Identifica em termos de ideais, de valores. Isso vai ser bem forte. André, aí vai ser também a tônica de muitos anos, né? Porque com o encontro dos dois em Aquário, né? Então agora todos os encontros de Saturno e Júpiter vão acontecer em signos de ar, né? Por mais 200 anos, né? Sim, mas tem um reforço desse equinócio, né? Eu ia comentar sobre essa parte da comunicação, da Lua, do mapa de 2021, do ingresso a 0 de Áries em março, a Lua em Gêmeos, o Marte em Gêmeos, que é a troca, a comunicação, o intelecto, o que a gente consome mentalmente, como está a ênfase do nosso pensamento, o que a gente comunica, como a gente comunica. Eu acho que um dos grandes temas do ano, para todo mundo também, porque até em relação a essa lua, vai ser essa questão de como vai ser a educação nos próximos tempos, né? Ela vai ser formal, informal, vai ser presencial, vai ser parte assim, parte. E outra coisa que eu fiquei pensando, Jorge, tu falou assim, não vamos ter guerra, não. Eu fiquei pensando que se a gente tiver guerra, e nós já estamos tendo, na minha opinião, nós já estamos em guerra, nós já estamos na Terceira Guerra Mundial, e ela é uma guerra de informações, ela é uma guerra, sabe, ela é uma guerra que hoje em dia não precisa de exércitos para tu levantar, derrubar, nada, né? Hoje a maior arma que se tem é a informação e a rede, e isso é uma coisa completamente aquariana. Então, isso é uma tônica que eu acho que a gente tem que pensar muito, né? De que forma é feita a comunicação e toda essa, até por essa lua geminiana, né? Que nós do Brasil também temos uma lua geminiana, essa capacidade de flexibilidade, de adaptação também é muito forte. São lados que é bem positivos, né? Conseguir ficar mais leve, brincar um pouco. Brasileiro, jogo de cintura, né? Isso, aquela. Não esquecendo, pessoal, que o eixo dos eclipses está, né, no eixo Gêmeos e Sagitário. Então, de maio de 20 até dezembro de 21, a gente tem os eclipses caindo em Gêmeos e Sagitário, sendo o nó do norte, né, como bússola, a questão da comunicação, em Gêmeos, aprendizado, e a revisão do nó do sul, entre valores, crenças, a gente repensar muito valores. E só tem a passagem de 19 de novembro que o eclipse cai em Touro, a primeira passadinha, que o eixo seguinte, a partir de 21, reforçando toda essa questão que a gente está falando econômica, né, de apego, vai ser no eixo
Touro e Escorpião. Então, dá a primeira pincelada lá em 19 de novembro no signo de Touro. Então, que é bem onde nós temos Urano, né? Bem onde nós temos esse repensar de valores, repensar de essa questão financeira também, que eu acho que também vai ser uma tônica grande esse ano. Então, eu acho que as pessoas agora têm que tomar bastante cuidado, porque assim, a gente entrou agora nessa tônica de 200 anos em signos de ar, então o pensamento ele vai ser esmiuçado, né? E a gente está com a tecnologia nas tampas, né? Então, hoje em dia, a gente tem que ter muito cuidado para ver tudo que é difundido. Então, por exemplo, hoje em dia você entra no celular e eles começam a te vender um monte de coisa. Se você bobear, você fica o dia inteiro no celular, não é? Você gostou de um videozinho tal, ele já põe o outro em cima e vai fazendo alguma coisa, e a gente foi virando também um produto, né? sim. Então, hoje em dia, a gente vai sair da tônica do material, que era eu produzia uma cadeira, vamos dizer assim, para vender um produto, um bem, e agora o bem, ele é o conhecimento, ele é a informação. A criatividade. Então, e quando chegar em Aquário, acontece o seguinte, como a gente está todo ligado e tem esse mundo de informação, que a gente se perde, né, nesse mundo de informação. A gente tem que ter cuidado para não se perder nessa história, né? Discernir. Até porque tem uma coisa. Porque até essa questão da força plutoniana, que é uma força de manipulação também, a gente tem que pensar da tecnologia como um instrumento de controle, de manipulação, né? Manipulação de massa, isso é muito... É facinho de cair nessa história, né? Porque a partir do momento... Porque a informação ela pode ser subliminar, né? Então, você não dá na cara o que você quer, mas você vai pontuando. Aí você vai mudando o formato da pessoa, e o Aquário, ele tem um movimento que não tem um líder, né? Se todo mundo falar, vamos fazer uma rede. Rede, é circular, né? Então, o que acontece? É muito fácil a gente se perder, porque quantas vezes a gente não recebe por dia uma informação que você fala para a pessoa, pesquisa, porque está errado isso aí, entendeu? É fake news. A gente falou bastante, né, dessa tônica de Aquário, que definitivamente, aliás, eu acho que em termos de avanço tecnológico, a gente está só ainda engatinhando, né, a gente vai ter esses saltos, principalmente depois de 23, 24, com o Plutão entrando em Aquário, mas eu queria trazer para vocês, para a gente pensar um pouquinho sobre essa passagem de Júpiter, que é protagonista dessa conjunção junto com Saturno em Aquário, que faz a passagem por Peixes. Então, só para falar para o pessoal, ele passa por Peixes, Júpiter vai andar rapidinho nesse começo, nesse primeiro semestre, de 13 de maio até 28 de julho, ele faz uma passagem breve pelo signo seguinte, que é Peixe. E aí, astrologicamente, a gente sempre pensa, né, o porquê esse planeta quer passar essa mensagem para a gente agora, né? O porquê entrar nesse signo da espiritualidade, do altruísmo, de ver as coisas com mais refinamento, mais empatia. Júpiter, que é o grande benéfico, né, estimulando... E é o regente, né? O regente antigo, o regente tradicional. E é muito louco, gente, porque eu fiquei pensando, nós vamos ver uma outra coisa que é extremamente difícil de ver, esses dois regentes de peixes junto, Júpiter e Netuno, né, no outro ano, mas quando ele entrar esse ano e der essa pincelada, a gente já vai ter essa pincelada do próximo ano, de que nós vamos ver, né? Eu acho que legal essa, né? Vai ser muito legal. Ele dá pinta igual o ano passado. O ano passado não teve uma época que o Saturno voltou para Aquário. Voltou, né, para Peixes, né? Não. Ele entrou em Aquário e voltou para Capricórnio. Voltou para Capricórnio. Não, ele voltou, ele entrou em Aquário. Entrou em Aquário e voltou para Capricórnio. E aí o que ele deu? Ele já deu uma pista que o que ia acontecer, né? Porque live. Aquelas ações em conjunto para obter fundos, né? Para ajudar as pessoas, tal. Mas me parece que a gente vai ter que entrar em contato ainda esse ano com essa expansão
da espiritualidade, de algo maior. O que vocês veem dessa passagem curta de Júpiter em Peixes? O que vem aí para vocês? Não sei, para mim, meio que uma necessidade da gente entrar em contato com um pouco desse, né, dessa empatia, desse altruísmo, diante de tanta tecnologia, tanto ar, tanto tudo. Opa, peraí, volta um pouquinho para a água, volta um pouquinho para esse lado mais psíquico. Vai dar um pouco mais de esperança, né? Eu acho que mais sentimento, porque a gente não está notando, mas a gente vai começar a ficar mais racional, né? Bem mais, né? A gente tem que pensar que Aquário exila o Sol, né? Exatamente. O Sol que é gente de Leão, para quem está assistindo a gente, que ele rege, em Aquário, que é o signo oposto, ele está fora da casa dele, ele está exilado. O que significa que o eu, que é representado pelo Sol, que é o ego, o eu, o brilho próprio, ele diminui essa força porque o grupo passa a ser importante. Então, é um lugar de brilhar menos em termos pessoais e brilhar mais em termos coletivos. Eu fico pensando essa entrada em Peixes também, porque Peixes é um signo que também simboliza os finais, e essa questão do coletivo. Então, eu acho que a gente significar, né, e trazer uma ressignificação para esse final de tempos que a gente está experimentando, até assim para a quantidade de pessoas que estão morrendo, né, gente, que a gente não está falando sobre isso, mas Peixes também fala sobre isso, sobre aquilo que sobrevive ao tempo, ao espírito, né, e tem coisas que a gente vai ter que entender por esse lugar da espiritualidade, porque é difícil, né, de aceitar a transitoriedade, a passagem, né? Então, eu acho que o Peixes, ele ajuda a gente a pincelar esse lado mais espiritual, né, do humano, de nós. É difícil entender só pela razão, né? Total, né? Agora, assim, eu sempre gosto de trazer uma dica para quem está assistindo a gente, né? E eu fico pensando muito assim, para quem não entendeu ainda o quão alto vai falar a voz desse coletivo daqui em diante, pessoal. Pessoal que ainda está pautado aí por comando e controle, por verticalidade, o poder na mão de poucos, vale um acordão aí, né? Porque esse monte de Aquário, o grupo fala alto a liberdade individual, a liberdade de ser quem se é, né? Eu acho que é importante a gente, quem ainda não, né, não está sintonizado, e tirar vantagem dos grupos, tirar vantagem da rede, tirar vantagem do seu ecossistema, o máximo possível, porque vai falar alto. De 2021, vamos falar um pouquinho do pano de fundo, e aí depois a gente entra nesses aspectos mais complicados, né? Então, eu queria, assim, para começar, deixar as pessoas mais tranquilas, porque 2021 é melhor que 2020, né? Ainda tem esses problemas das quadraturas, tem até 2 quadraturas T, tudo que a gente vai falar pela frente, mas o que acontece? Como a gente tem planetas que demoram muito para eles fazerem a revolução em torno do Sol, eles ficam muito tempo parados no mesmo... eles vão andando muito devagar. Então, Plutão vai continuar em Aquário, em Capricórnio. E aí ele não vai fazer aspectos ruins como ele fez em 2020. Então, ele vai ficar até 2023. Então, o que é Plutão em Capricórnio? Ele é uma época que a gente já vem notando isso desde 2008, onde tudo ficou... a gente precisa de ter mais esforço para conseguir as coisas. Ele tem uma energia de redução, onde o que é premiado você tem que ter responsabilidade, rigor para as coisas que você faz. Então, a gente continua nesse esquema, porque ele vai até 2023. Aí, Netuno também passa o ano inteiro em Peixes. Então, esse Netuno em Peixes, ele vai até 2025. E então, o que ele dá? Não sei se vocês têm notado essas coisas assim de... Parece que a gente não está muito em casa, na realidade. Eu não sei se vocês percebem isso. Parece que a gente está vivendo uma fantasia, né? Então, é um clima assim, de perda de foco,
das fake news, né? É A muito fácil. pisciana, As pessoas acreditam em tudo, né? Defende aí, Andréia. gente. Então, mas você percebe isso? A gente perde o foco. Você não tem um limite entre a realidade e a fantasia. As fronteiras se diluíram, né, Jorge? Acho que é uma coisa muito forte de Netuno em Peixes. Não Isso existe vai fronteira para nada. É muito fácil você se enganar, né, nesse período. Sim, então, isso continua. Né? Até por uma questão também de fé bem enlouquecida e tudo Jesus e Cristo, como se também a gente não tivesse que fazer a nossa parte, né? A nossa parte. Isso é uma coisa que eu acho que a fé ela é fundamental, a esperança é fundamental, mas os ensinamentos que Saturno traz são ensinamentos práticos, isso do esforço, do trabalho, né? Choque de realidade. Choque de realidade. Então, claro, oremos, mas amarremos o nosso camelo, né? Que nem aquele conto, né? A gente tem que ter tudo isso. O Jorge, só reforçando o que você falou, Netuno só anda de 18 graus a 20 no ano todo, 2 graus, e Plutão de 24 a 25. Ele passa lá pelo grau 26, estou na minha super. Isso aí. Mas é pouquíssimos graus ao longo do ano. Tem um detalhe que pouquíssimos astrólogos falam, mas é a Eris. Eris é um planeta que ele está depois de Plutão, ele demora 500 anos em cada signo, não, 500 anos para dar a volta toda, e ele é conhecido como o planeta da discórdia. E ele está fazendo uma quadratura com Plutão. Então, ele dá esse tipo de polarização que a gente vê, que não é só no Brasil, no mundo inteiro. Você viu que agora teve a eleição do Trump, deu metade certinha. Foi de pouquíssimos votos de diferença. Sim. Ou também vocês vão agora notar, toda vez que alguém fala alguma coisa, vocês não pensam assim, eu vou fazer uma antítese daquilo. Sabe? Você já vai pensando o contrário, você vai se opondo à ideia da pessoa, que é os haters, né? Você coloca uma coisa, em seguida vem já uma crítica, vem falando negativo, vem falando uma outra coisa e tal. Então, esse planeta da discórdia, que na verdade é um asteroide pequeno e ele fica longe, só que ele está quadrando Plutão. Então, ninguém fala nele e tal, mas ele é uma grande tônica que está tendo essa coisa as pessoas não estão entrando em acordo. É muito fácil você discordar da outra pessoa. A pessoa ela vai no ponto fraco, ela vai querer compor, ela às vezes nem escuta a pessoa, ela já quer contrapor o que a pessoa vai falar. Então, isso é uma tônica. E também falar um pouco de Urano em Touro, que vai também até 2026, que ele está fazendo essa revolução nos assuntos financeiros e trabalhistas. Ou seja, eu não preciso mais trabalhar no escritório, então as pessoas estão vendendo o trabalho pelo computador, elas viajam, elas fazem contratos de trabalho e tal, então vai mudando isso. O próprio Uber, as entregas, sistemas tecnológicos de pagamento, está tudo mudando. Bancário como um todo, alimentos. Eu pego o Uber, vou onde eu quero. Na verdade, a gente compartilha serviços. Sim. Então, Urano ele tá mudando essa temática da produção, do financeiro, né? Até a relação do trabalhador com o empregado, com o trabalhador, toda essa questão, que é uma questão aquariana, social, que também vai começar a existir um embate entre como é que acontece isso, né? Quem é responsável pelo quê, né? Eu acho que pode ter alguma questão forte com esse sistema de banco de pagamento esse ano, relutando isso, né, com essas quadraturas que a gente falou. Sim. E também, a outra temática do ano é esse Júpiter e Saturno, os dois juntos em Aquário o ano inteiro, onde a gente vai ver as inovações, as mudanças, trocas de governos. Então, se você acompanhar o que está acontecendo com Taiwan e Hong Kong, com a China, eles estão caminhando para uma independência, né? Então, a gente vai ver trocas. Então, tem tanto troca de governo como troca de sistema, né? Então, você vê que a própria Inglaterra saiu da União Europeia, a Itália está ameaçando, entendeu? Então, quando tem esse encontro, as pessoas repensam tudo, né? E também tem as transformações, liberdade e as manifestações. Então,
o que aconteceu na Argentina, você via que lá tinham homens manifestando, lésbicas que também não vão ter filho, né, não vão usufruir do negócio do aborto, mas estava a sociedade junta, lutando por um ideal, né? Sim. Então, Sim. a gente vai ver muito esse ano e o ano que vem também, né? E nessa linha, né, desse ano, também queria comentar, não sei se ainda tem coisa na listinha aí, Jorge, mas eu queria comentar a importância de Marte nesse processo, especialmente agora nesse começo do ano. Eu queria falar rapidinho, eu coloquei um vídeo aqui no canal também falando hoje, da mudança de Marte, depois de 6 longos meses aí, desde 27 de junho até depois de amanhã, até 6 de janeiro, estava em Áries, com todo o seu esplendor, né, o signo mais vigoroso, energia, vitalidade, e agora entra em Touro. A imagem que eu fiz no vídeo hoje, que eu acho que talvez vocês concordem comigo, que é aquela coisa da montanha russa, né? E de repente, quando para o brinquedo, opa, para tudo, e vamos ver como a gente aplica tudo isso. Essa passagem de Marte, eu queria só comentar, não só a passagem de Marte em Touro agora, que vai de 6 de janeiro até 4 de março mas também a passagem por Marte nos signos fixos, que vai acionar esse trio, vai acionar o Júpiter e o Saturno, que estão em Aquário, e vai acionar Urano em Touro. Então, nesse início da passagem dele por Touro, a gente pensar muito sobre economia, a nossa ação, onde a gente dispõe da energia para um signo prático. Onde aplicamos, né? Onde aplica, o que é factível, o que é pé no chão, o que pode ser mantido. Porque em Áries tem muito vigor, tudo muito para o alto, muita né, ação. E agora em Touro, peraí, onde eu escolho aplicar tudo isso? E só antes de você falar, rapidinho, a conjunção agora com Urano no dia 20 de janeiro, em grau exato. Então é um dia marcante dessa energia do novo e energia buscando esse senso prático, porém encontrando o renovador Urano. Né? Ele só encontra Urano uma vez a cada 2 anos. Então é aquele marco de renovação em termos práticos e econômicos depois de ter vindo de 2020. Acho importante essa passagem de Marte. O que você falar, André? Eu acho que ela é super importante, até porque ele vai ser o regente do mapa de 2021 aqui para nós no Brasil, né? Então, Perfeito. fora isso tudo que tu está trazendo, ele passa a ser um planeta fundamental para a gente, aonde a gente aplica a nossa energia no ano inteiro. E a gente tem que pensar que Marte, eu gosto dessa visão da astrosofia, que Marte ele é considerado um planeta dos libertadores do destino, né? Ele fala da nossa vontade direcionada, e aí tem a ver com exatamente isso, aonde eu direciono a minha vontade, né? Onde eu coloco a minha ação, né? Para onde eu faço o meu foco. E ele também vai estar nesse grupinho aqui, junto com a Lua e junto com o nó do norte, né? Também, né, no mapa do ano novo astrológico nosso aqui do Brasil, também vai estar em Gêmeos, né? Então a gente vê que essa questão do ar, das conexões, do estudo, do ensino, da irmandade, né? Porque Gêmeos ele também trabalha com os irmãos, né? Eu acho. E convocar os taurinos, né? Porque taurinos é um desafio a passagem de Urano, porque taurinos querem manter, vieram para manter os mantenedores, e agora a passagem de 2018 a 26, pedindo essa renovação toda, e agora o Marte está aí para trazer ação para a mão de vocês. E aí eu queria ressaltar as passagens pelos signos fixos. Então, agora em Touro, a passagem por Leão, de 11 de junho até 29 de julho, e a passagem por Escorpião, que vai ser lá de 30 de outubro até 13 de dezembro. Então, o Marte aciona com esse vigor dessa fixação toda que a gente está falando, dos embates, reforça esses embates que a gente tem comentado. E aí eu vou falar que o Jorge está mais sagitariano que eu estou um pouquinho menos otimista. Tem muita coisa, a gente fica aí, porque tem todos os toques, né? E também tem os gargalos, que eu gosto de falar lá no postpart. Os meses mais complicados, porque a gente vai já se programando, né?
Eu acho que essas passagens pelos signos fixos, especialmente por Marte, vai dar uma incendiada aí no sentido de trazer mais esse impulso para a gente transformar mesmo aquilo que a gente está resistindo. Dentro dessa resistência que é a tônica do ano, ele vai colocar uma tochinha ali para acender os motores, ligar os motores para a gente. Porque mas eu fico pensando... Não, essa energia, ela vai estar presente onde a gente trabalha, né? Na família, nos contatos, ela vai estar permeada por tudo, né? Então, por isso que é legal a gente saber mais ou menos como a energia que vai ter, para a gente se encaixar e para a gente saber como atuar nesse novo... nessa nova energia, né? Sim. Gente, não dá para acreditar, mas nós estamos falando há 1 hora, só para situar vocês, tá? 7h50. Caraca! E aí eu ia falar para a gente ir dando uma voltinha aí, para a gente ir chegando aí numa... Então posso falar um pouquinho lá do mapa do 2021, algumas coisas que eu selecionei, que eu acho importante, porque esse mapa entra com ascendente, né, em Áries, né, o Sol coladinho, então ele dá uma autonomia, um pouquinho mais de autonomia para a gente, né, a respeito de movimentos. O Marte vai estar na casa 3, né, e esse Marte, ele vai estar quadrado com Mercúrio, que está na casa 12, e que está em Peixes. E o Mercúrio em Peixes é um Mercúrio fora de casa, né? Fora da casinha, está no exílio. Então, essa questão da comunicação, às vezes, é meio confusa, e a gente tem que pensar que Marte em Gêmeos é uma faca na língua, né? Então, é aquelas faca afiada, aquela língua afiada, muitas vezes. Uma outra coisa que eu acho bem importante é a gente pensar que, se a gente faz esse mapa, a casa 6, que é uma casa que eu acho que isso a gente tem que falar, né? A gente tem que falar também das coisas que estão acontecendo saturninamente, que é a casa da saúde, né? Que começa em Virgem, e daí quem rege, né, Virgem é Mercúrio, e Mercúrio está na casa 12. Então, a gente tem que ter cuidado com esses contágios, né, de mortes coletivas, porque a casa 12 é uma casa de inconsciente coletivo. Então, isso é importante a gente trazer, que esse cuidado que a gente tem que ter, até que essa força marciana traga essa vacina, que ninguém vai virar jacaré, né, já vi ali nos comentários, e que traga essa vacina, que traga também esse aquário um pouco menos de negacionismo e um pouco mais de ciência, que a gente consiga enxergar com mais clareza. Eu estava olhando que Júpiter e Saturno estão na casa 11, que é das parcerias, e tem um trígono lindo entre a 3 e a 11, então essas parcerias, a nossa tribo, com quem a gente se comunica, como que a gente quer estar nesse momento, quais são esses novos ideais que nos alimentam, é super importante, né? E, Andréa, talvez esse excesso de vida social, né, essa casa 3 quadrando a 12, né, esse excesso de vida social, talvez atrapalhando a saúde aí, não sei. Sim, Tem outro jeito de ver isso aí também. Mas muito bom. Então, mas, gente, então vou falar mais ou menos os meses, né, que eu acho que vão ser mais complicados. Então, assim, lá no Pós-Cósmico eu estava falando, a gente teve um recesso celeste, né? Então, esse final de ano foi legal, deu para passar, tal. A partir agora, vai ficar complicado do dia 13 a 23 agora de janeiro, já começa a ter um probleminha aí de Júpiter quadrado Urano, Marte conjunto a Urano, né, que a Denise falou. Então, vai ter a própria lua cheia dia 28, né? Então, a gente já vai começando a ver, e aquilo que eu falo, quando você se sente nervoso, alguma coisa, faz aquela respiração consciente, sabe? Respira fundo várias vezes, procura um lugar calmo, tal, e você não vai se contaminar com isso, né? Então, que eu falo assim, que são gargalos, né? Então, esse final de janeiro, depois, no meio de fevereiro, também vai ter o Saturno vai ficar quadrado Urano, então vai ter tensão, rebeldia, acidentes, ataques, mudanças, mas assim, isso a nível mundial, não é que acontece em todo lugar. Mas a gente, sabendo disso, a gente evita. Mas vocês vão continuar seguindo a gente todo dia lá escreve, né? E a gente vai dando os toques.
Depois março está mais calmo, né? Tem o trígono com Saturno, então vai dar confiança, superar obstáculos, né? Abril vai ter mais complicado no final do mês. Maio também vai estar, não está tão complicado. Junho já começa a ficar mais complicado. Então, Saturno quadrado Urano, dia 14 de junho, né? A Denise até falou aquela hora. Vai ter a lua cheia. Eu vejo todas as luas cheias, você sabe que a lua cheia a gente sente uma vibração maior, tal. E algumas, durante o ano, tem algum aspecto perto dela. Então, isso que pode dar mais complicação. Então, a gente já sabe, no trabalho, não vai procurar encrenca, né? Então, é um ano para a gente ir seguindo, fazendo as coisas, né? Porque tem lá o Plutão em Capricórnio, vai fazendo, tendo empenho, perseverança e vai seguindo em frente. E também tem que tomar cuidado com os investimentos, com a parte financeira, porque dá oscilação. Então, essa oscilação, se você pode até investir numa coisa que tenha... esqueci o nome. Quando liquidez? Não, que pode ter a liquidez, mas ela é de risco. Mas que tenha uma liquidez rápida. Não vai deixar 6 meses lá, porque pode ter problema. Aí depois, julho está bem complicado, começo de julho, porque vai ter uma quadratura T, com Marte quadrado Urano, né, e junto com Saturno. Então, julho está complicado, depois agosto é mais tranquilo, setembro também está mais tranquilo, final de outubro meio complicado, novembro vai ter uma quadratura T, vai ser complicado, no meio de novembro. E depois dezembro, justamente o encontro a quadratura Saturno-Urano vai acontecer no Natal, para vocês terem uma ideia, dia 24, junto com a lua cheia, que já é dia 19, que tem uma quadratura T. Então, nada de assuntos polêmicos na família no dia 24. Então, no final do ano, então, a gente teve também, né, uma quadratura Tivemos até o final do ano. Teve, 24 também tem isso. Tem para todos os gostos, natais aí. O que eu acho do ano, eu até coloquei assim os toques que eu acho que era bom fazer. Então, o que fazer em 2021? Estar aberto e aceitar mudanças, ser maleável, esperar as mudanças em todas as áreas da vida. Ver no seu mapa a casa onde esses primeiros graus de aquário se encaixam. Então, é a área da vida que estará ativada e com tendências a experimentar mudanças e troca da estrutura. Então, vê no seu mapa que casa que cai. Porque lá que vai estar esse encontro, eles vão ficar um ano inteiro, né? Pause. Sabe uma coisa que eu acho super legal? Esse 0 graus, 1 grau de aquário, onde aconteceu essa conjunção, tem uma estrela fixa chamada Altair, que é a águia. E todas essas conjunções que têm relação com a águia falam daquele negócio de olhar de cima, sabe? De ter essa visão panorâmica para fazer boas escolhas. Então, isso eu acho que é importante, porque essa vai ser uma tônica também desses tempos próximos, né? E ela é uma estrela que tem ela está sob o desígnio de Marte e Júpiter, então ela tem uma coisa de expansão e de força e alerta com o cuidado com a violência, com excessos, né? Então, eu acho que é bem importante justamente nesses períodos. Agora, mais uns toquezinhos, ó. Manter uma atitude colaborativa, se relacionar bem com todos do seu trabalho. Então, uma pessoa autoritária vai ter que se policiar para não ter esse tipo de atitude que não vai ser mais bem vista, né? Não se meter em aplicações de risco. Só vale a pena o risco se o resgate for de curto prazo ou muito bem embasado. Estar atento às oportunidades de última hora, porque como o Urano, ele é assim do instantâneo, do nada. Então,
fica de olho, né? Então, se tem uma oportunidade boa, vai lá e abraça e resolve, né? Está aberto para as alternâncias de situação, né, Jorge? Uma situação que você está achando que é de um jeito, dá um flip para do outro. Exatamente. Agora, uma outra coisa que é bom ter também, tenha uma reserva financeira, porque pode ter algum imprevisto durante esse ano. Então, deixa guardado uma parte, se tiver algum imprevisto, já tem lá. Não aliás, sim. No mapa do ano, a gente entra com Urano na casa 2, né? Touro e Urano na casa 2, então isso são imprevistos econômicos, financeiros, que tanto podem ser esses golpes de sorte, como podem ser esses outros golpes, né? Então, e não entre em nada que você não tenha certeza do que é, né? Então, o pessoal, eu vou te vender um terreno, não sei aonde, não sei o quê. Não, é tudo certinho, manda um advogado ver, tudo certinho, né, para não ter problema. Então, olha, não se apegar ao passado, se houver mudança, esqueça o que ficou para trás. Atualizar os seus conhecimentos, modernizar os seus equipamentos e métodos. Agrupar-se, juntos somos mais fortes. E cultivar os contatos e amizades. Então, o que está valendo agora são os amigos, os colegas de trabalho. Então, quanto mais a gente se juntar, melhor fica. Você não vê que nós fizemos nós três agora? Em vez de cada um fazer uma live, a gente juntou conhecimentos e ficou muito melhor, né? Né? Delícia, né, gente? Eu aprendo um monte com vocês. Eu também. Porque vocês olham uma coisa que eu não olhei, dali a pouco vem uma informação que eu não vi, né? Gente, vamos dar esse depoimento, Andréia. A dificuldade da gente fazer esses planejamentos, gente. Por que a gente não sua camisa para fazer tudo isso, gente? Cara, nosso cérebro dá vocês vissem a minha mesa aqui, vocês não iam acreditar. Eu não vou nem poder mostrar aqui. O papel que tem aqui, né? Vai acabar minha reputação se vocês virem meu escritório. Mas faz parte. A gente se complementa também. Então, acho que isso que é de Aquário. O Aquário, ele prima pelo coletivo, né? Pelo agrupamento. Então, dá voz ao grupo, né? O poder individual está no signo oposto, né, gente? Está em Leão. A Dani colocou aí a força do digital. Realmente, a gente tem que tomar esse cuidado, porque aí em Aquário mental, em detrimento do coração, né? Que é o signo oposto Leão. A gente tem que tomar esse cuidado. Por outro lado, o Leão também prima muito pelo poder individual, que Aquário quer distribuir. Também é legal a gente pensar nessa distribuição o máximo possível. Né? Gente, chegamos aqui 1h10. Palavras finais. Acho que o Jorge resumiu bem aí o ano, a dica. Acho que a dica do coletivo é a mais, para mim, o que mais grita. Né? Vamos fazer em grupo, né? E uma outra coisa também, no mapa do Brasil, na Revolução Solar, do ano passado, a gente estava muito ligado assim, a questões de lá fora, como realmente aconteceu, compra de vacina, compra de insumo, negociação e tal. E a partir de setembro vai melhorar isso, quando o Brasil tiver a outra Revolução Solar. Então, a gente ainda continua nessa coisa de contornar a crise, né? Distribuir essas vacinas, as pessoas, né, ficarem imunizadas, e a partir de setembro eu vejo um Brasil melhor. E, gente, em Aquário é a gente se reinventar. Então, assim, o poder da criatividade, a vida não está pronta. A gente espera que essas mensagens cheguem aí até vocês para somar, né? Então, acho que a gente migrou dessa energia de Capricórnio, que as coisas estão prontas, para uma energia de Aquário, que as coisas vão ser construídas. Olha que maravilha. Então, ao mesmo tempo que a gente passou por todo esse perrengue, agora a gente meio que está aí aberto para essa energia mental, de ar, de troca, de comunicação. Vamos aproveitar isso. Muita comunicação, muita troca, muita interação social com segurança e criatividade, a gente recriar a nossa vida, redesenhar a nossa vida da melhor maneira possível, mais perto de quem a gente quer ser. Aquário é isso, né? A gente ser o que a gente é. A liberdade de ser o que é. E Aquário é um signo que é orientado para o futuro, né? Então, é ser de olho no futuro. Isso, e daí construindo no presente aquilo que a gente quer no futuro. Então, essa eu acho que é a grande tônica também, né? Perfeito.
Gente, obrigada. Jorge, não sei se vocês quiserem falar alguma coisa, vão pensando aí. Eu queria só agradecer a todo mundo, a gente não consegue ler na hora, né? Mas a Graciana, Ju Souto, Elaine, Lorena, Mica, Denise, a Vika. Graciana, a gente falou. E, gente, continua seguindo a gente no Posto Cósmico, na Conectarium. E no Diário de Bordo. E a gente escreve lá todo dia, então vocês vão acompanhando, a gente vai colocando lá, dando os toques, né? Porque eu acho que a astrologia, a gente tem que ajudar a gente a entender o que está passando no céu e usar as melhores energias, porque se o planeta está lá e ele está complicado, ele dá tanto, por exemplo, um Marte complicado, ele dá briga, mas ele também te dá força para você fazer uma teoria, para você e mudar alguma coisa, né? Para você ter força de ação. Então, a gente tem aqui a Débora, a Beatriz, a Adriana, toda a galera que entrou aí. É isso aí. Tudo tem o lado luz e o lado sombra, né? Então, não tem nada sob o céu que não é para estar lá, né? Que não tem uma serventia, que não tem uma utilidade. Então, é bem isso, saber isso traz consciência e traz possibilidades de fazer ações mais direcionadas, né? Mais conscientes, saber a hora de recolher, ficar quietinho, a hora de se movimentar, né? Os cuidados que a gente tem que tomar. Não é que a astrologia vai mudar as coisas, mas se a gente sabe que tem uma chuva lá fora, a gente pega um guarda-chuva, a gente se prepara para as coisas que vão acontecer, né? Então é nesse sentido que eu acho que é fundamental conhecer o seu mapa, né? Eu acho uma ferramenta a mais, né, que a gente tem. Então, a ferramenta. A ferramenta. A gente puxa muito a sardinha. Façam seus mapas natais e acompanhem os trânsitos. Eu sei que muita gente daqui faz o mapa, tudo, mas às vezes a pessoa fica lendo lá o que a gente escreve todo dia, mas só isso não basta. Porque aquilo é uma coisa geral para o mundo inteiro, né? A gente nem setoriza por signo, né? Então, a pessoa tem que saber o que está acontecendo no mapa dela. E não é difícil. Sim. E, gente, aproveitar e fazer a propaganda aqui dos 3 e das lives, se vocês acharem que é interessante pro rol de amigos de vocês, a gente vai ficar muito grato, né? Para quem puder, quem vocês acham que beneficia, né? Então a gente fica grato e nós vamos aqui, alguém falou, vocês vão fazer todo mês, a Adriana, a gente vai fazer aqui umas reuniões aqui para a gente ver, pelo menos a gente fala nas luas cheias. Quando tem algum evento, né, importante, a gente se reúne. Isso. Então é isso, gente. Brigadão, obrigada a vocês dois. Adriana, para nós todos. Excelente 2021. Beatriz, a Denise, a Adriana. Obrigado. Tudo de bom, gente. Excelente 2021. Beijo. Lá, hein? Tá bom? Isso aí. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau.